enzimas naturais, são defesas antioxidantes que a gente tem naturalmente que fazem essa atividade, mas eu estou explicando porque exatamente vamos ter alguns compostos bioativos que têm essa função antioxidante. Então é exatamente isso que elas fazem, elas doam esse elétron aqui para o radical livre, certo? Seja a minha enzima, seja meu composto bioativo, certo? Então agora que a gente entendeu o que é inflamação, o que é estresse oxidativo, vamos começar com os ácidos graxos ômega 3. Então qual é o papel biológico, né? Então os ácidos graxos ômega 3, né, eles são considerados lipídios bioativos, né? E eles têm já uma vasta literatura científica comprovando seus benefícios, tá? Sejam estudos in vitro, em milhares de células, sejam até estudos populacionais, certo? E já tem-se, claro, alguns benefícios, né, sobre o uso do ômega 3 e alguns benefícios, então, em relação à nossa saúde, seja no diabetes, seja nas doenças cardiovasculares, seja em processos inflamatórios, como artrite, por exemplo, sejam em alguns tipos de câncer e também em doenças neurodegenerativas, que a gente vai ver mais pra frente, certo? Então, o ômega 3, né, que dentro dos ômega 3, dos ácidos graxos poliinsaturados, a gente tem o EPA, o DH, né, e eles já têm benefícios claros aqui na literatura científica. E quando a gente fala aqui na parte cardiovascular, especificamente dos ômega 3, eu acho legal trazer para vocês uma linha temporal para explicar da onde começou o seu estudo, né? Eu acho bem legal a gente entender por que começou a ser estudado o ômega 3, por exemplo. E aí, olha que legal. Lá na década de 70, alguns estudos observacionais, ou seja, que não faziam intervenção, começaram a observar que a galera lá, esquimó, eles tinham baixa incidência de doenças cardiovasculares. E aí eles começaram a ver que a galera tinha baixa incidência de doenças cardiovasculares porque pela região que eles estavam e pela atividade também em relação à alimentação, eles tinham um elevado consumo de peixes ricos em ômega 3. Né? Então peixes como atum, salmão, sardinha, não sei se tem tanto lá, mas atum, salmão sim, certo? Aí, em meados dos anos 80 e anos 2000, começou a ter vários estudos experimentais avaliando, então, essa função do ômega 3 na parte cardioprotetora, certo? E lá, né, nos anos 2010, por aí, já começou a ter uma força de evidência mais robusta, que são as revisões sistemáticas e meta-análises. Então, passou-se a ter aqui a parte da comprovação, mas também começou-se a se, como eu posso dizer, a se investigar, a se perguntar sobre algumas controvérsias em relação aos estudos, que eu já vou mostrar para vocês, que é a dificuldade de trabalhar com o ser humano, tá? E no presente a gente já tem a compreensão, então, desses mecanismos, que eu vou mostrar para vocês na aula, mas a gente tem também a complexidade de se estudar, de se trabalhar com estudos intervencionais com seres humanos. Tá? Então a gente já tem, né, como essa relação do ômega 3 com a parte cardioprotetora, é uma das áreas mais estudadas, mais investigadas dentro desses lipídios, né? Mas eu vou trazer para vocês aqui alguns aspectos ligados então aos mecanismos moleculares de cardioproteção. Tá? E agora que eu expliquei algumas definições para vocês, passa a ficar um pouco mais claro. O primeiro ponto que eu vou trazer para vocês é a interferência do ômega 3 no metabolismo lipídico, certo? Então, quando eu falo no metabolismo lipídico, eu falo aqui do aumento da ação dessa enzima, que é a lipase lipoproteica. O que isso significa, né, numa parte prática? Significa que eu tenho aqui, ó, o ômega 3 ele facilita a quebra de gorduras no sangue. Um outro aspecto ligado aqui à parte do metabolismo lipídico é que o ômega 3 reduz a atividade do CETP. Então, ajuda a melhorar esse perfil lipídico. Eu tenho uma manutenção do HDL alto e uma redução do LDL colesterol. Né? Que apesar da galera da dieta carnívora falar que é fisiológico, não é fisiológico e não é nem um pouco interessante justificar com o LDL colesterol elevado. Certo? Um outro ponto aqui ligado, né, ao perfil lipoproteico. Então, o ômega 3, ele ajuda, né, nas subfrações do LDL colesterol e aumenta o colesterol HDL. Tá? Então, ele tem uma melhora ali, né, um controle do LDL colesterol e um aumento do HDL colesterol. A parte inflamatória, que é por isso que eu expliquei para vocês ali no início, né? Então,
paciente e desliga os sinais de inflamação nas células. Tá? Então ele faz esse controle indireto, né, e também direto, como eu mostrei para vocês na aula lá anterior, né, que seja lá no núcleo ou seja também em alguma via de sinalização, certo? Na parte cardioprotetora, o ômega 3 ele também tem essa função plaquetária, então ele reduz essa agregação plaquetária, estabilização vascular, então eu tenho essa estabilidade em relação aos meus vasos ali, certo? E eu tenho também um controle hipotensor da pressão arterial, então eu tenho uma redução da pressão arterial e também tem estudos que trazem essa redução da mortalidade por doença arterial coronariana, certo? Mas aí, pessoal, quando a gente fala de estudos com seres humanos, estudos intervencionais, estudos populacionais, né? Então, aqui entra um pouco dos nossos critérios, né? Da nossa parte crítica quando a gente avalia, quando a gente estuda um artigo científico, tá? Quando a gente fala de um consenso, a gente precisa ter ali benefício para toda a população, né? E a gente não pode ter nenhum risco. Por que eu estou falando isso? Vocês vão ver mais para frente que alguns compostos bioativos, eu vou trazer para vocês, que têm um benefício antioxidante. E aí vocês vão perguntar para mim assim, professora, mas por que, por exemplo, que não tem, né, a recomendação de resveratrol para paciente com problema cardiovascular? Porque não se tem na literatura um consenso em relação a esse benefício. Tá? Então, quando a gente pega artigos, evidências científicas, a gente tem dificuldade em vários aspectos, que são esses que eu trouxe para vocês. Então, o tipo e a dose de ômega 3. Quando a gente fala em ômega 3, eu não sei se vocês em casa tomam, né, suplemento. O ômega 3 ele tem as subtrações EPA e DHA, certo? Cada suplemento que a gente compra tem uma dose de EPA e DHA, né? Outra coisa, esses estudos, eles utilizaram o ômega 3 em alimento ou eles utilizaram em cápsula? Então aí a dificuldade, muitas vezes, da gente padronizar esse resultado, padronizar essa evidência científica, certo? Um outro ponto importante, tempo de intervenção, né? Eu já trabalhei com o ser humano e eu digo para vocês, quer dizer, eu digo em pesquisa, né? É muito difícil a gente manter um indivíduo motivado, manter um indivíduo fazendo, participando do estudo. Tá? Então, um outro ponto importante quando tiver esses estudos científicos é o tempo de intervenção. Quantas semanas, quantos meses, qual a faixa etária da população, né? Então, é a dificuldade, né? Igual a aula de nutrigenômica e nutrigenética para vocês. Seres humanos são complexos, certo? Um outro ponto aqui, o status corporal prévio, ou seja, quais eram os níveis basais de ômega 3 desses indivíduos. Né? Que esse indivíduo vinha de uma dieta rica em ômega 3 e recebeu a suplementação. Entende? Então isso vai interferir no resultado. Tá? Interações medicamentosas. Né? Então a gente tem esse sinergismo ou antagonismo de nutrientes com fármacos, que é o que a gente fala que é essa interação fármaco-nutriente ou nutriente-fármaco. Né? Então vai interferir nessa resposta. Um outro ponto é o tipo de intervenção que eu falei para vocês aqui, né, no item 1. Então, era suplemento? Era cápsula? Era alimento? Qual é a dose desse suplemento? Tá? E o último aqui, que pode lascar totalmente com o estudo, é quando ele é desenhado de forma errada em relação à condução, não o desenho em si, né, na parte metodológica, ou quando o estudo foi feito de forma correta, mas aí não foi analisado corretamente do ponto de vista estatístico. Isso acontece, tá? Às vezes a pessoa vai lá, faz um desenho metodológico lindo, perfeito, só que não faz a análise estatística correta. Vou fazer só metade disso aqui. Não, tem 1,5 kg, com certeza. Ou menos. Tá? Então, aqui não é especificamente 500 gramas aí. Pode até pesar para fazer se quiser. Tem 1,5 kg. Pode fazer um terço só. Né? Ou do consenso em relação ao mecanismo, né? Ou ok? E aí, olha que legal. Aqui eu vou mostrar, então, eu mostrei para vocês a ação dos lipídios na parte cardioprotetora, né? E um outro ponto muito legal aqui, pessoal, é a ação desse ômega 3 em doenças neurológicas. Sobrou isso aqui, ó, tá bom? Tá? Então, só um parênteses para vocês. Em 2020, quando eu estava no finalzinho do doutorado, eu participei de forma online, né, de um congresso da Sociedade Europeia de Nutrição, em 2020, né, foi no meio da pandemia. Então, o que se falou basicamente nesse congresso? Da pandemia, mas também das doenças neurodegenerativas. Então, essa é uma área
nervoso, em relação a, né, a parte de dieta terápica, na parte do desenvolvimento de novos suplementos. Então, tinham várias indústrias dentro do Congresso que estavam desenvolvendo suplementos alimentares com foco, né, nessa parte que a gente vai ver mais para frente, de proteção contra, né, ou evitar ou reduzir a gravidade de doenças neurodegenerativas, tá? Então, vocês vão ver aqui, ó, doenças neurodegenerativas, elas são condições debilitantes, progressivas, né, que a gente tem uma degeneração e morte das nossas células nervosas, dos nossos neurônios, né? E essa deterioração, a depender da doença aqui, né, vai trazer problemas motores, todas elas, né? Vão trazer problemas motores, vão trazer ataxia, vão trazer disfunção cerebral, né, que pode envolver ali com a demência, certo? Então, quando a gente fala nesse eixo fisiopatológico, ó, por que eu expliquei para vocês a inflamação? Porque as doenças neurodegenerativas têm como base um processo inflamatório e um processo oxidativo lá no sistema nervoso central, tá? Então, a gente vai ver mais pra frente, mas já dando um spoiler, né? A gente tem um termo chamado neuroinflammaging. Na verdade, é inflammaging, que é uma inflamação pelo envelhecimento. Então, tem se estudado cada vez mais esse processo inflamatório que não cessa de uma forma fisiológica, como eu falei para vocês. Um espinho no dedo, eu vou ter um processo inflamatório, mas ele cessa, ou seja, ele para. Agora, quando eu falo num processo aqui ligado a uma patologia, é um processo inflamatório que ele não para, ele é crônico, certo? E dentre as doenças neurodegenerativas, ó, a gente tem o Alzheimer, né? Então, o Alzheimer ele tem um acúmulo das placas beta-amiloide, certo? A doença de Parkinson, eu tenho a degeneração dos neurônios dopaminérgicos, e eu tenho a esclerose múltipla, né, que eu tenho uma perda, né, da bainha de mielina, então uma desmielinização, né, lá no sistema nervoso central, certo? E aí, como que o ômega 3 ele vai atuar nessa situação do Alzheimer e também de demências, né? A gente tem estudos de coorte que avaliaram, então, uma associação inversa do consumo de ômega 3 e o risco de desenvolvimento de demência, ou seja, indivíduos que tinham consumo, ou quanto maior o consumo, menor a chance de desenvolver demência, tá? Então, quando a gente lê assim, ó, uma associação inversa é aumenta um, diminui o outro, ou vice-versa, certo? Modulação genética, então, ó, maior expressão de genes anti-inflamatórios, por isso que eu expliquei para vocês lá sobre inflamação, tá? E a qualidade de vida, então, indivíduos que fizeram o uso, né, da suplementação de ômega 3 tiveram ali um controle do processo inflamatório e a melhora do bem-estar. Então, aqui indivíduos que já estavam apresentando alguma doença neurodegenerativa. E aí, dos mecanismos neuroprotetores, agora que eu expliquei para vocês ficar mais fácil, então eu tenho controle de processo inflamatório cerebral, eu tenho uma redução no estresse oxidativo neuronal, eu tenho uma manutenção da integridade das membranas neuronais e eu tenho uma modulação das vias de sinalização celular. Eu sei que parece abstrato, muitas vezes parece assustador, mas é muito legal quando a gente passa a entender esses mecanismos de ação, tá? E aqui, da esclerose múltipla, né, vou trazer para vocês um pouquinho sobre as evidências e benefícios, né? Então, nessa área da esclerose múltipla, a gente tem que o consumo de ômega 3 foi relacionado positivamente com a redução do risco, tá, de relapsos e progressão dessa desmielinização, que é um trabalhinho, tá? E outros mecanismos identificados, então a gente tem aqui ensaios clínicos controlados, revelaram que os benefícios promovidos pelo ômega 3, né, podem ser parcialmente explicados por mecanismos anti-inflamatórios e neuroprotetores. Muito legal. Né? Então, na parte da esclerose múltipla, qual é o mecanismo? Quais são, na verdade, né, os mecanismos envolvidos aqui no ômega 3? Então, eu tenho uma redução significativa em citocinas pró-inflamatórias, por isso que eu expliquei para vocês lá no começo. Ó. Então, o fator de necrose tumoral alfa e as interleucinas 1 beta e 6, tá? E um outro mecanismo envolvido aqui é do óxido nítrico, ó. Então a diminuição dos metabólicos de óxido nítrico associados à neuroinflamação, tá? E aqui, né, a redução dessa enzima, que é um trava-língua, a metaloproteinase, que é uma enzima envolvida também na degradação dessa mielina, que é uma bainha dos neurônios. Certo? Então, quando a gente entende um pouquinho melhor esses mecanismos de ação, né, a gente passa a ter um entendimento, né, uma compreensão, né, da magnitude desses benefícios, tá?
Então, como considerações finais, recomendações práticas relacionadas ao ômega 3, eu trago para vocês, então, as fontes alimentares ideais, né? Então, a gente tem ali os peixes, mas eu também lembro vocês que a gente tem fontes vegetais, tem como linhaça, a chia, certo? E um ponto legal aqui é a gente associar, né, a esses fosfolipídios que eu aumento a disponibilidade, quando eu falo de UPDH, tá? Fatores determinantes, né, então a gente conhecer aqui a parte da ingestão. E um outro fator bem relacionado à nossa modernidade, por isso que eu comecei a primeira aula da primeira semana falando sobre modernidade, gente, que a gente tem o benefício do ômega 3, mas o que tem se acontecido na sociedade moderna é a gente aumentar muito o consumo do ômega 6. Tá? Que tem, daí fica esse desequilíbrio dessa razão, tá? Então, por mais que eu tenha o benefício do ômega 3, eu tenho muito ômega 6 sendo consumido, e isso dá uma desequilibrada, mas eu explico para vocês depois com calma, tá? E a parte de perspectiva a longo prazo, né, é a gente sempre lembrar dentro desse contexto de nutrição funcional que eu tenho que ter o consumo de ômega 3 num contexto de dieta saudável, de dieta equilibrada. Então, não adianta eu fazer a suplementação de óleo de peixe e comer, né, fast food todo dia, tá? Isso não faz sentido, certo? E aqui, então, né, incorporar o ômega 3 na alimentação representa uma estratégia interessante, né, porque a gente viu ali alguns mecanismos, mas sempre lembrando ali da parte de uma base de uma dieta saudável. Beleza? Então, por hoje é isso. Nos vemos em breve e até mais. Certo? E em relação, então, a alguns desafios, assim como eu comentei na aula sobre os lipídios, né, o ômega 3, fica difícil a gente ter esse consenso exatamente pelo período de intervenção, a concentração desse composto, a população estudada, a interação, né? Então a gente não consome só um componente, um composto bioativo, a gente consome, né? E esses nutrientes eles agem sinergicamente e também de forma antagônica. Às vezes um nutriente inibe, né, a absorção de outro, ou a atividade de outro componente, de outro composto, tá? A gente tem a complexidade fisiológica, então vocês vão cansar de ouvir eu dizendo, seres humanos são complexos em todas as esferas, né, incluindo aqui na parte da fisiologia. Então fica difícil a gente fechar um consenso, porque cada indivíduo responde de uma forma diferente. Aqui entra a parte nutrigenética, tá? Então é difícil a gente fechar esse consenso em relação à dose e resposta. E por fim, como eu estava prometendo, então, em algumas aulas, a gente tem a controvérsia do resveratrol, tá, pessoal? Então, não sei se vocês conhecem, mas a gente tem o padrão alimentar mediterrâneo, certo? E lá no padrão mediterrâneo a gente tem, né, o baixo consumo de carnes vermelhas e o consumo moderado de vinho tinto, exatamente por esses benefícios. Mas, inclusive, no congresso que eu fui esse ano, né, da ABESO, a gente teve uma palestra inteira só para discutir que não existe dose segura de álcool, não existe dose recomendada de álcool. Então, quando a gente fala no resveratrol, aí tem muitas pessoas que falam assim, eu vou tomar um vinho todo dia por causa do resveratrol. Mas e a presença do álcool? Né? E a parte da dependência? E a parte do indivíduo que já tem alguma patologia e eu estou estimulando o consumo de álcool? Tá? Então, quando a gente fala em nutrição funcional, não tornem deuses alguns elementos ou alguns alimentos ou compostos, né? Exatamente por isso, a gente tem que entender todo o contexto. Imaginem vocês lá na prática clínica, né, prescrevendo para o paciente de vocês uma taça de vinho todos os dias. Né? E o paciente é idoso e às vezes tem uma doença cardiovascular. Né? Então é todo esse contexto que a gente tem que imaginar dentro da nutrição. Certo? Então, perspectivas. A gente tem muitas propriedades, né, dos carotenoides, dos outros compostos aqui na saúde, mas a gente precisa, né, essa resposta é uma resposta clássica, mas a gente precisa de mais estudos para fechar exatamente essas recomendações e garantir segurança e também o efeito benéfico nas populações. Ok? Então, espero que vocês não estejam assim. Bons estudos e nos vemos na aula ao vivo. Homeostase óssea mediada por essa microbiota intestinal, certo? Além dos ácidos graxos de cadeia curta que eu mostrei para vocês, a minha microbiota intestinal pode produzir outros compostos,
trazer benefícios, então vão manter essa simbiose, certo? Esses compostos incluem vitaminas do complexo B, tá? Então, ó, aqui eu coloquei para vocês o folato e as espécies de bactérias, né, que produzem folato, a riboflavina, a cianocobalamina, tá, que é a B12, né, niacina, piridoxina, o ácido pantotênico e biotina. Então, as minhas bactérias intestinais também são responsáveis pela produção de proteínas, de vitaminas. Então, nesse slide aqui, eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre essa relação entre uma microbiota saudável, a imunidade e a inflamação, só para a gente fechar esse contexto aqui da microbiota. Então, aqui, onde tem a setinha verde, eu tenho uma situação que as minhas células intestinais estão bem juntinhas. Perceba que eu não tenho fresta, tá? Então, aqui eu tenho proteínas que são responsáveis por deixar essas células bem justapostas, eu não tenho nenhuma fresta, tá? Aqui eu tenho uma camada bem ampla, como eu mostrei para vocês, de muco. O que esse muco faz? Esse muco não permite que nenhuma bactéria, nenhum composto tenha acesso à minha célula, é assim que tem que ser, tá? Então eu tenho meu muco. Aqui eu tenho as minhas bactérias intestinais fazendo o trabalho delas, certo? Nesse contexto aqui, pessoal, eu tenho uma resposta imunológica, ok, eu tenho uma conformação mais anti-inflamatória, para controlar. Ó, percebam que eu tenho aqui as minhas citocinas, a IL-10, que é conhecida de vocês, né? Tô no YouTube. Uma conformação ok. Numa situação que eu tenho uma disbiose, tá? Essa situação à esquerda eu posso chamar de eubiose. É quando ela tá ok, quando ela tá saudável, tá? Agora, quando Só um tem pouquinho. quadro de disbiose, o que tá diferente? Como se fosse aquele jogo de 7 erros, né? O que tá diferente aqui? Meu muco não, né? O muco aqui do meu intestino, ele não tá íntegro. Esse muco não estando íntegro, Eu tô fazendo um negócio que não posso agora. Bactérias com os meus enterócitos, com as minhas células intestinais. Isso não é interessante, tá? Então eu perco essa barreira aqui, ó, essa defesa. Esse contato das bactérias intestinais com as minhas células, eu passo a ter aqui, ó, uma mudança na minha conformação do sistema imunológico e das citocinas pró-inflamatórias nesse caso. Então, ó, eu tenho aumento da IL-6, que é uma conhecida de vocês, eu tenho um aumento do TNF-alfa, então eu passo a ter uma conformação mais pró-inflamatória. A gente já viu nas aulas anteriores que estar num estado inflamatório crônico de baixo grau não é interessante. E é exatamente isso que passa a acontecer aqui, tá? Então, o que é a disbiose, que é o que eu mostrei para vocês no slide anterior? É isso daqui. Então, eu tenho um quadro de homeostase, que é esse equilíbrio das minhas bactérias intestinais, e quando eu tenho disbiose, eu tenho essas situações aqui.